que aguarda, Senhor, de Ti algo novo, Senhor, aguarda de Ti com toda a esperança, Senhor, nas realizações dos sonhos, nas realizações, Senhor, dos trabalhos a serem feitos na Tua casa. Deus, abençoa o coração de cada um, abençoa o coração da Tua serva agora, que vai transmitir a Tua palavra. Usa ela com graça, com poder e com autoridade, como sempre o Senhor tem usado, Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, cremos, Senhor, na vitória de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. São da igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no tema escolhido para esta campanha, Ano Novo, Bênçãos Novas. No livro de Isaías 43 e o 19. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Vamos ler o versículo 18 e o 19, que diz: Não vos lembrei das coisas passadas, nem os considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Podeis sentar. O livro do profeta Isaías, dentre tantas coisas, nos mostra que Deus é soberano sobre toda a história e que não foi pego de surpresa pela morte ou pelo evento de Cristo. O ministério do profeta Isaías, filho de Amós, não Amós profeta, foi exercido durante o reinado dos 4 reis de Judá, chamados Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. As suas profecias foram ministradas principalmente em Jerusalém durante este tempo. Ele foi contemporâneo dos profetas Oséias e Miqueias. O principal objetivo do profeta Isaías era exortar a nação de Judá e as demais nações com a palavra de Deus, a fim de que se arrependesse e sejam livres da ira futura do Senhor. Ele profetizou com riquezas de detalhe a respeito do cativeiro babilônico que viria a ocorrer séculos mais tarde. Contudo, ele mesmo profetizou acerca da restauração de Jerusalém, de Judá e também de Israel. E foi além. Ele viu a glória de Jerusalém celestial e a manifestação do reino de Deus. Ele é considerado ou conhecido como profeta messiânico, com riquezas de detalhe. Ele falou não apenas do ministério de Jesus Cristo, mas também ele dá detalhe da sua aparência e do conteúdo da sua pregação. Os 66 livros do livro de Isaías, ele pode se dividir naturalmente em 2 seções, dos capítulos 1 aos capítulos 39. E essa é a primeira seção. E dos capítulos 40 aos 66 temos a segunda seção. Mas vamos entender como são divididas essas 2 seções. Isaías é, na verdade, uma Bíblia em miniatura. Sua dupla divisão, ela ressalta no julgamento e salvação.
Bíblia, na verdade é uma ligação ou um complemento que aponta para a obra redentora de Cristo. A primeira sessão de Isaías, dos capítulo 1 ao capítulo 39, contém 4 grandes blocos de profecias. O primeiro bloco, que vai dos capítulo 1 ao capítulo de número 12. Isaías adverte e denuncia Judá pela sua idolatria, imoralidade, injustiça social durante um período e de prosperidade enganosa, entrelaçando com a mensagem de condenação vindoura a importantes profecias acerca do Messias e o testemunho do profeta a respeito da própria purificação e do seu encargo como profeta e o ministério profético a qual ele iria desenrolar. O segundo bloco da primeira divisão ou seção, dos capítulos 13 ao capítulo 23, Isaías condena a nação contemporânea por causa dos seus pecados. O terceiro bloco, que vai dos capítulos 24 a 35, contém um amplo leque de promessas proféticas de salvação e de juízo futuro. O quarto bloco, que vai dos capítulos 36 ao capítulo 39, ele registra a história seletiva do rei Ezequias, que forma um paralelo com o segundo Reis, capítulo 18, versículo 13 e 20 ao 21. E essa é a divisão, portanto, da primeira sessão do livro do profeta Isaías. Vamos agora à segunda divisão e ver como ela se divide. A segunda sessão, que vai dos capítulos 40 ao 66, traz algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão do seu plano de redenção. E esses capítulos, eles inspiram esperança e consolo ao povo de Deus durante os anos finais do reinado do rei Ezequias e nos séculos seguintes ao futuro. Então, estão repletos de revelação a respeito da glória e do poder de Deus e de sua promessa em restaurar um remanescente justo e frutífero em Israel e entre as nações, como plena demonstração do seu amor redentor. E essas tais promessas e seus respectivos cumprimentos, ela vai ter uma conexão especial sobre o sofrimento, e ela contém o cântico dos servos. Elas avançam além da experiência dos exilados e prevêem a vinda de Jesus Cristo e a sua morte expiatória. Em Isaías 50, capítulo 53, o profeta prediz que o Messias vindouro, ele fará com que a justiça brilhe com vigor e com a salvação que chegará às nações como uma tocha ardente, e condena a cegueira espiritual e recomenda a oração intercessória e a labuta, ou seja, o trabalho árduo, penoso, que o Messias havia de enfrentar. E isso vem também a parte espiritual que Cristo iria passar pelo povo de Deus, para que todas as promessas sejam exatamente cumpridas.
Em Isaías 43, o Senhor Deus, Ele reforça a promessa de que este está com o seu povo, mas nas difíceis situações, nas aflições, nas dores, nas angústias, na sensação de morte, enfim, para todas essas promessas, é de que Ele está conosco. Ou seja, precisamos frisar isso em todas as situações de nossa vida, que independente do que o povo de Deus tiver que passar, Deus está dando a garantia que Ele estará conosco. Deus está com o seu povo na pessoa de Jesus Cristo e através do Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de nos consolar e confortar, mesmo em meio a situações mais desesperadoras da nossa vida. Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes pensamos que aquilo que enfrentamos, a gente pensa que Deus nos deixou só. Mas Deus está deixando claro para o povo de Israel de que em meio a tudo que eles haviam de enfrentar, o cativeiro babilônico, Deus antes está dizendo para eles, preparando e dizendo: olha, independente do que vocês vão passar, eu estou dando a garantia de que eu
de Deus em criar, redimir e cuidar do seu povo, Ele continua protegendo até os dias de hoje. Mas sendo assim em tempos difíceis, que é retratado como enchentes e como fogo, isso é representado. Israel não deveria desistir e nem temer, pois Deus estaria com ele e o protegeria. Porque muitas vezes estamos temendo por tudo aquilo que devemos passar em nossas trajetórias. A gente está temendo, a gente está esquecendo de que Deus é aquele que diz sempre para nós: não temas, porque eu sou contigo. E quando Deus está falando em não temer aqui, às vezes a gente ainda está temendo, mas Deus está dizendo: pois eu estarei com vocês para proteger. Ou seja, em tudo que eu estou forjando e preparando um projeto para as suas vidas, Deus está dizendo: não é para temer, porque o que eu projetei vai ter que acontecer. E por que é que Deus os protegerá? Por causa da escolha de Deus como resgatador ou recompensa por libertar Israel dos cativos da Pérsia. A Pérsia foi habilitada por Deus a conquistar o Egito, mas Deus vai dizer que deu Egito, Etiópia e Sabá por amor de quem? De Israel. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou disposto, se for preciso, dar outras nações, para que a minha nação escolhida, eleita e peculiar permaneça no meu propósito, no meu projeto. Deus está dizendo: eu andarei, mas glorificarei o meu nome, porque eu sou responsável. Eu escolhi, comecei uma grande obra e concluirei esta grande obra, porque Israel é meu povo. Embora Isaías estivesse se referindo principalmente à restauração da Babilônia, ele também está falando de um grupo mais amplo. Ou seja, ele está se referindo também na segunda vinda de Cristo, porque Israel será reunida novamente em sua terra, conforme Mateus 24:31. De todo mundo, ele está dizendo, de todo mundo, do leste, do oeste, do norte e sul, até mesmo dos confins da terra, esses reunidos que serão chamados pelo meu nome, e são aqueles que ele criou e formou para a sua glória. Por meio dele o Senhor será ainda mais glorificado. Isso aqui estará abrangindo as nossas vidas no mundo atual. Essa promessa é justamente aqueles que Isaías está profetizando, que Deus, ele traria justamente de todo o confins da terra. Ou seja, ele está dizendo que através de Israel, da escolha do pacto abraâmico, ele está dizendo: alcançarei outra nação, aqueles que não eram para alcançar. A graça
ficariam lá fora. Aleluia. Porque a gente só sabe o valor que é estar na presença e no altar de Deus quando a gente é retirado deste ambiente. E o que eu quero dizer com isso é: valorize mais a oportunidade de você estar aqui na casa de Deus. Enche a tua alma com reservas de adoração, porque vai chegar tempo que Deus vai te levar para o outro lado e você vai lembrar destas oportunidades e dizer para Deus: Deus, eu era tão feliz e não sabia. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele desafiou as nações a trazerem testemunha para que elas pudessem tentar provar que elas podiam prever o futuro. Mas Deus então diz que Israel, como suas testemunhas e como seu servo escolhido, demonstra que Ele é o único Deus que tem poder de reconhecer e de mudar o passado, o presente e o futuro. Ele existia antes de qualquer Deus ser feito e continuará a existir muito mais nos últimos dias, que serão o quê? No juízo final. E Ele está dizendo: agindo eu, quem impedirá? Deus está aqui mostrando, dizendo para as nações ímpias, Ele está dizendo assim: olha, Israel, eu te escolhi para ser minha testemunha. Convida aí outros povos com outra divindade para vir aqui diante do tribunal e expor provas de que eles têm poder de conseguir detectar o futuro. Mas Ele está dizendo que em meio a esse tribunal levantará suas testemunhas que dirá: o único Deus é o Senhor. Por isso que Ele vai dizer: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Deus está trazendo à memória o testemunho de Israel diante das nações ímpias, e diante das suas divindades serão envergonhadas, porque Ele está aludindo aqui para o dia do tribunal, o dia do juízo final. Mas em Isaías 43:11 e ao versículo 13, vemos que a libertação de Israel pelo Senhor também mostra que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o único Salvador e ninguém pode se opor ao seu plano. Ainda que alguém se levante para tentar paralisar o que Deus projetou na vida dos seus escolhidos, não podem parar. Porque Ele está dizendo, Isaías sempre vai usar essa alusão para o Senhor, o Salvador. É o outro título de Deus que Isaías costuma usar bastante. Mas o fato de Deus revelar seus planos e salvar o seu povo não poderia ser duplicado por nenhum outro Deus estrangeiro. É obra somente dele. A existência de Israel como testemunha de sua soberania eterna. Ou seja, Israel é testemunha dos feitos de Deus. Israel é um povo escolhido para trazer e dar testemunho das obras magníficas
gritaria de lamento em seu próprio desastre, na sua própria destruição. Em outras palavras, os anteriores gritos de triunfo, de vitória, serão transformados em grito de dor na sua própria derrota. Portanto, haveria clamores, angústia na Babilônia, e alguns outros fugiriam usando os seus próprios navios. Deus está aqui dizendo, através do profeta Isaías, que a Babilônia era alguém que, quando conquistava territórios, ela está gritando de triunfo. Mas Deus está dizendo assim: como eu me utilizei da Babilônia para punir o meu povo e refiná-lo, para trazer e levantar um povo diferente, que me adore em espírito e em verdade. Ele está dizendo que Israel está lá, mas Deus vai se utilizar da Babilônia como instrumento. Só que tem uma coisa: Deus às vezes se utiliza de inimigos para refinar coisas que precisam ser moldadas em nossas vidas. E muitas vezes a gente não está entendendo, porque às vezes nós estamos insistindo em pecar e desobedecer a Deus. Aí Deus usa inimigos, levanta como instrumento nas suas mãos para refinar a nossa vida como povo santo. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai guardar a gente de qualquer maneira. Deus não vai levar, aleluia, os seus santos, os seus eleitos de qualquer forma. Deus está trazendo aqui para Israel o seguinte: olha, para fazer com que a minha glória futura ela possa ser manifesta através do Messias, e quando os céus se rasgarem e vir o Messias para liderar o milênio, ele está dizendo: não vai ser de qualquer maneira. Vou levantar a situação para refinar, vou levantar a situação para trazer o meu povo a orar, a se humilhar e buscar por santidade, por anelar pela presença de Deus como fogo, aleluia, que refina o ouro. Deus está dizendo: eu vou levantar a situação, mas o que eu escolhi, aqueles que é a salvação, Deus está dizendo: vou apertar, mas vai chegar num projeto de redenção e salvação, porque o que ele já investiu há muita história, há preços e servo que foi sacrificado, ele está dizendo: é tempo de rever como estamos diante de Deus. Porque a gente tem esse defeito. Aleluia. A gente olha, mas a gente só consegue olhar o defeito do outro. A gente só aponta para alguém que às vezes precisa. Fulano está agindo assim, mas precisa se libertar disso. E eu? Será que eu estou me analisando? Mas é noite de Deus trazermos a nossa memória. Deixa a vida do teu irmão nas mãos do oleiro, porque se ele está fora, quem trata é Deus. Deus está dizendo para a gente: é tempo da gente rever como estamos diante de Deus. Será que o que eu estou fazendo para Deus está sendo aprovado nos livros das obras? Aleluia. Ou será que o que eu estou fazendo para Deus não está subindo nem passa, nem penetra esse teto? Cuidado, porque o dia do Senhor está vindo. Aleluia. É noite de olharmos e nos prepararmos, santificarmos, aleluia, para quando Ele vier, nós estejamos patentes diante dos olhos de Deus. Porque não vai adiantar se preparar
o Criador de Israel, vosso Rei. E como o título do Senhor, Santo, Criador de Israel e vosso Rei, o Deus vivo declarava o seu relacionamento íntimo com Israel. Ele não só é Deus deles, mas também aquele que criou a nação e que até hoje sempre estará no governo, no controle. Mas o verso 16 e 17, ele vai fazer alusão aqui, é a travessia do Mar Vermelho, que depois dos israelitas terem escapado do Egito, Deus tinha o poder de preparar um caminho através das águas. E isso insuflou a confiança em Israel, para também ter fé e confiança em Deus, nos momentos das crises presentes, nos preparando para as crises futuras. Mas Israel não continua crendo no que Deus poderia ainda fazer. Para Deus não há limitação de poder. A volta da Babilônia seria um segundo êxodo de uma casa de servidão diferente. Nessa volta, tal como na outra, o cativeiro do Egito, aí Deus vai dizer assim: o cavaleiro e o seu cavalo devem ser lançados no mar. Israel atravessou o Mar Vermelho caminhando por terra seca, mas quando o exército de Faraó tentou fazer o mesmo, pereceu afogado, pois as águas do mar se fechou e os egípcios se extinguiram como um pavio de uma lamparina que passa pelas águas e quando molha se apaga. Aí Deus está dizendo através do profeta Isaías, no capítulo 46 e o 17, esses aí nunca mais se levantarão. Ou seja, Deus está usando a instrumentação Moisés. E quando o povo estará acampado no mar, diante do mar, Israel arma suas barracas e estão lá. Mas de repente, quando eles levantam seus olhos e viram-se, quem eles estão vendo? O inimigo. Israel vai clamar. Eles clamam, mas Deus não está ouvindo. E por que é que Deus não está ouvindo? Porque Deus falou com seu líder Moisés. E tem coisa que às vezes Israel não quer honrar.
Aí ele diz: toca nas águas. E quando ele toca, a Bíblia diz que abriu-se de lá para onde Moisés estava um caminho seco, um caminho estreito e enxuto. E o que vai acontecer? Lembra que Deus tinha dado uma palavra, uma promessa, diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, diante de qualquer dificuldade ou barreira que nós nos encontrarmos, a ordem de Deus é marcha. Ou seja, Ele está dizendo: olha, a minha, aleluia, vocês não podem ter a visão que vocês têm de bloqueio, porque quando eu, como Criador, dou ordem, tem obstáculo, mas a tua fé te faz ultrapassar o obstáculo e trará com certeza cânticos e louvores ao Deus que é digno de toda honra e todo louvor. Qualquer coisinha está paralisando as nossas vidas, mas Deus está dizendo nessa noite: usa a minha, aleluia, a tua fé, olha para os eventos a qual eu concedi no passado, mas eles não podem paralisar você, e vocês não podem estar presos no que passou para trás. O que passou para trás, Deus está dizendo: olha para trás, faz uma análise do que eu já fiz na tua vida. Aí Deus está dizendo: e quando tu analisar, tu vai lembrar das vitórias que eu te dei, tu vai lembrar do filho que te estava cobrando. Eu trouxe, eu salvei, eu mostrei a minha glória. Ele não quer que a gente, como igreja do século 21, com o sistema, ele não quer que a gente esteja preso e temendo a autoridade. Se ele está dizendo: clama por ele, abre a boca, minha igreja, e clama, porque quando a minha igreja se prontificar a gemer, a clamar, a minha mão se moverá. Eu mostrarei para a terra que quem está no controle da criação sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu que estou no controle. É alguém dizendo que a igreja parou, acabou, e Deus dizendo: clama a mim, porque através da vossa união e do vosso clamor os céus se abrirão e Deus trará novamente a sua glória, o seu poder, e mostrará para as autoridades ímpias quem é o Senhor que está no controle da história humana. Aí, enquanto Israel está passando, porque tem gente que é assim, Deus abre caminho para os seus escolhidos passar, mas o perseguidor não entende os mistérios do reino. Enquanto Israel está passando no caminho estreito, como está dizendo Isaías: abri caminho no ermo no deserto, veredas. Deus está dizendo: o caminho que eu abri do primeiro êxodo era estreito. Só que tem uma coisa: tem gente que é escolhido, passa pelo caminho, mas acha que tem o direito de estar brincando. Acha que porque é escolhido, olha para a parede que se faz de um lado e outra que se faz do outro. Ele está indo, mas ele está indo vagueando. Deixa eu ver se a água está bem firme. Só que Deus está dizendo: o caminho que eu abro é um caminho de responsabilidade, é um caminho de compromisso, de escolhas, abrimento de mão das suas próprias vontades para permanecer vivo. Porque depois do caminho, você pensa que acabou a trajetória, é onde começa a história. Aleluia. Porque quando Israel passa, a Bíblia diz que o inimigo está perseguindo. E numa coluna e numa nuvem Deus está presente. E isso está provando que Deus está dizendo: olha, o que eu usei Isaías para dizer, eu sempre estarei com você. Aleluia. Está difícil o caminho, a cruzada do mar. Mas tem inimigo que pensa que o caminho que Deus abre para o seu povo, ele pensa que tem liberdade de entrar e alcançar. Mas
Deus está dizendo para nós, igreja do Senhor, Deus está dizendo que enquanto vocês estão trilhando o caminho rumo ao céu, rumo a Jerusalém celestial, Ele está dizendo que o mundo ímpio está perseguindo a igreja, mas Ele está dizendo, esse aí nunca mais os verei. Ele está dizendo para nós, como igreja e como povo seu, Ele está dizendo, vai caminhando, porque enquanto eles chegam perto para alcançar aquela coluna que estava à frente, a Bíblia diz que se torna atrás pelas costas de quem? De Israel. É Deus dizendo o seguinte, enquanto estão te perseguindo, já te alcançando, Deus está dizendo, a minha presença é preciso retornar à tua dianteira, porque enquanto tu vai caminhando, tu não consegue ver os projetos e a maquinação nas costas. É Deus dizendo, eu vou para tuas costas como um escudo para proteger e dificultar o caminho do adversário com um livramento para que não te alcance. É Deus está dizendo, caminha, faz a minha obra, não tema para o sistema, porque a glória de Deus está como escudo às nossas costas. E Ele está dizendo, só escudo, só livramento, mas o teu projeto é para a minha igreja, terá um triunfo final, o Messias descerá e tornará o poder sobre a terra do milímetro. Ele está dizendo, vai ter glória maior. Mas Ele está dizendo, já estou terminando, no verso de número 18, Isaías vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. O que é que Ele está dizendo para isso? Ele está convidando Israel, que vai descer ao cativeiro, primeiro, para eles terem a certeza que eles vão descer, mas Deus estaria com ele, que Deus não iria esquecer deles. E por causa de quê? Do amor de Deus por eles. Mas Ele está dizendo, Ele vai dar essa história, lembrar a história da passagem do mar, mas Israel está preso. Israel é alguém que está preso à história e aos feitos ou obras de Deus passada, que foi o evento, o maior milagre, a abertura do mar. Israel está preso ao sistema antigo. Só que Ele está dizendo aqui, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo para Israel o seguinte, não quero que vocês olhem para o que eu fiz no passado e fiquem presos neles, porque até então, por causa dessa prisão de Israel, quando o Messias veio, Israel não conheceu o Messias, rejeitou. Mas Ele está dizendo para Israel o seguinte, olha, eu quero convidar vocês para olhar para trás e ver o que eu fiz por vocês. Só que tem uma coisa, eu não quero que vocês fiquem presos à obra que eu fiz para trás. Eu não quero que vocês tenham essa consideração ou esse testemunho que vocês sempre dão. Mas Deus está dizendo para Israel o seguinte, pega o exemplo do passado, porque o passado vai ser só instrumentação para alimentar a tua fé, projetar a tua fé para coisas maiores que Deus tem para executar. Deus está dizendo para Israel, não vos lembrei, não esteja preso nisso, mas olha o que eu fiz, mas aumenta a cada dia a tua fé e não esteja preso nisso não, porque vocês vão ver que eu sou um Deus de obras sempre maiores. Ele está dizendo para Israel, não olha para isso, mas olha que enquanto vocês vão ser refinados, porque
futuro. E qual é? Para os nossos dias. E qual é? O que está lá em Tessalonicenses 4, 16 em diante, ao 18. Que ele disse que o Cristo virá para arrebatar o seu povo. O arrebatamento se dará em duas fases. O tempo não vai dar para entrar nisso. Mas a primeira fase, ele está dizendo lá que os mortos ressuscitarão primeiro e estarão com ele nos ares. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com a retirada do Espírito Santo de Deus e será levado aos ares e haverá a transformação em um corpo glorificado. Ele está apontando para isso. Oh, aleluia. Ele está dizendo: olha, vocês vão ser transformados lá. Só que tem uma coisa: esse evento é no piscar de olho. É muito rápido. Não tem como detectar a velocidade do piscar de olho. E quando só nesse momento haverá tudo isso. A ressuscitação dos mortos, a transformação dos vivos lá nos ares. Ele está dizendo o seguinte: de início vai ser uma obra tão grande que eu estou fazendo, preparando para Israel, para o meu povo, que alguém vai olhar e vai sentir apenas falta, porque esse evento ninguém vai ver. Mas ele está dizendo: aí, depois, quando acabar no processo de tudo que tem que acontecer nos eventos, ou sequências cronológicas dos últimos dias, ele só está dizendo o seguinte: agora o ímpio vai saber, a Babilônia, a terra, vai saber a minha maior obra. Ele está dizendo: e verá o Senhor nos ares, e todo olho. Oh, aleluia. Ele está dizendo isso para Israel. Mas no verso 19 ele vai dizer, e finalizo agora: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Glória a Deus. Porventura não a percebeis? Glória a Deus. Eis que porei o caminho do deserto e rio do erro. Glória a Deus. O que é que ele está dizendo aqui para Israel? Vocês estão indo para o cativeiro, não conseguem ver a minha obra que eu estou fazendo? Vocês não conseguem nem sequer abrir os vossos olhos espirituais para ver a obra magnificante que eu estou preparando para vocês mesmos. Aí ele está dizendo: porventura não a percebeis, não vê a luz? E a luz é a garantia de que ele estaria com ele, e por causa do amor de Deus com Israel, ele está apontando que ele vai abrir caminhos no deserto e rio do erro. Ou seja, Deus está dizendo que lá depois do cativeiro, assim como ele abriu o caminho do mar vermelho, ele está dizendo: eu abri caminho no mar, só que agora eu abrirei na terra seca, eu abrirei na areia, e eu formarei um caminho para vocês passar de volta do cativeiro a Jerusalém. E quando é isso
E isso está dizendo que Deus está preparando para que no deserto onde não tem rio, enche de água. Aleluia. E isso